Ora, muito boas tardes, minhas senhoras e meus senhores. Devem estar um pouco admirados porque realmente não estariam a contar com esta aula. E realmente eu também não estaria à partida a contar lecioná-la, mas pode considerar-se como mais uma aula suplementar e é efetivamente a última que vai encerrar este curso de Direito Internacional Público do segundo semestre do ano da graça 2019-2020, se bem que a graça tenha sido pouca, nem graça divina, nem graça apropriada. Mas aquilo que pode ter começado mal, com certeza que vai acabar bem, mesmo que não tenha começado da melhor maneira. E desde já queria fazer uma referência para os senhores terem especial atenção a todas as observações, todos os alertas que eu lhes vou deixando, assim como o Sr. Jonas Machado já o fez, nas suas aulas, relativamente a certas matérias, relativamente aos quais os senhores depois vão ser questionados nas provas de exame. Atenção, fundamentalmente àquilo que é pedido, pode haver respostas que os senhores têm que fornecer fundamentadas, ou fundamentações curtas, outras que têm que dizer se as respostas, as alternativas que colocam são verdadeiras ou falsas, tudo isso será podemos dizer que há uma necessidade, neste caso, muito específico, de nós adaptarmos, de efetivamente moldarmos a própria avaliação também às circunstâncias concretas. E por isso mesmo, os senhores têm que ter especial atenção a todos os aspectos que eu tenho aqui referido, que o Sr. Jorge Machado tem referido. Está bem? Aspectos específicos, no âmbito da matéria, ver bem, nomeadamente nesta relação que há entre o direito do uso da força, o direito da força armada no plano internacional, a questão da resolução pacífica de conflitos, a questão da responsabilidade internacional dos Estados, com algumas nuances que efetivamente não podemos dizer que não existem hoje ainda, tendo em conta a mudança que tem vindo a sofrer-se na comunidade mundial, para não dizer da sociedade internacional, não podemos dar como definitivas, não é verdade, ou como encerradas. De qualquer maneira, há sempre uma forma de problematizar estas questões. Ora, muito bem, lembram-se que tempos atrás, quando estávamos aqui a falar, resolvemos um caso de direito internacional económico, eu enviei-lhes esses casos e logo a seguir havia um caso que era o primeiro que envolvia estes três assuntos, nomeadamente a responsabilidade internacional, a resolução pacífica de conflitos e o uso da força. E ainda também o direito internacional penal. Mas bem, comecei por falar neste caso, comecei por analisar o caso, falei um pouco sobre ele, mas depois desviei-me para outros assuntos de caráter teórico, mas que eram essenciais e eu entendi que para um introito ou para uma introdução seriam necessários. E, portanto, depois propriamente não resolvi, em termos específicos, o caso, não é? Pelo menos na sua plenitude. E é isso mesmo que eu, antes de mais, vou começar por fazer, antes de passar para a análise de um outro caso que lhes enviei ontem, um ou dois, está bem? Claro que vou ser agora mais sucinto do que fui nos outros casos práticos, até que o tempo urge, queria dar por isto por encerrado, e o senhor já tem arcabouço teórico e mesmo prático para a sua resolução e para detectar aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial nestas circunstâncias e nestas hipóteses práticas que são colocadas para que os senhores possam aplicar os conhecimentos nestas matérias que temos estudado. Ora, vamos lá ver então o caso. Resolva a seguinte hipótese prática, não costume, não quer dizer que os senhores tenham que resolver nestes termos por escrita, mas podem ter que dizer se aquilo que eu digo é verdadeiro ou se é falso, ou aquilo que dizemos é verdadeiro ou falso, ou se está bem ou se não está, ou podem ter que fundamentar, inclusive, mas isso depois vão ver que com toda a facilidade chegarão lá. Numa manhã fria, resolva a seguinte hipótese prática, estruturando a sua resposta de maneira coerente e fundamentada, sempre que possível, nos preceitos normativos de direito internacional público. Isto é sempre o introito que os senhores têm, não é? Nos casos práticos. Ora, numa manhã fria e chuvosa de fevereiro de 2016,
Aviões militares sírios do governo de Bashar al-Assad, como sabe, Bashar al-Assad é o chefe de Estado da Síria, supostamente com o apoio de aviões russos, a apoiar a Síria, lançaram vários mísseis sobre um hospital de campanha no norte da Síria. Estamos em território sírio, formalmente território sírio, matando médicos, enfermeiros e pacientes, num total de 25 civis. Insatisfeitos com o resultado, os aviões reagruparam para alvejar ambulâncias, transportando doentes para um outro hospital de campanha situado a vários quilómetros a sul. Ponto. Alguns minutos depois, volveram para lançar 2 bombas sob a entrada do hospital, matando mais civis. De regresso à base, atingiram com mísseis 2 escolas, um mercado e uma padaria. Confrontado com as críticas da ONG Médicos Sem Fronteiras, um oficial do exército sírio veio alegar que se tratou de uma operação militar de legítima defesa, orientada para a eliminação de milícias terroristas e elementos do Daesh, lamentando quaisquer danos colaterais e incidentais. A Médicos Sem Fronteiras solicita os seus serviços jurídicos porque pretende interpor uma ação judicial no TPI por crimes de guerra contra Bashar al-Assad e pedir uma indemnização à Síria no Tribunal Internacional de Justiça para reparar os danos causados às vítimas. Ora, muito bem, o que é que nós teríamos aqui que, desde logo, detectar? Antes de mais, eu posso dizer aos senhores que estamos perante aqui uma situação perfeitamente, diríamos nós, anómala, sui generis. Uma situação sui generis que merece também respostas sui generis, não respostas completamente lineares. Porque agora pede-se aqui, esclareça a sua consulente, isto é, a Organização Médicos Sem Fronteiras, não governamental, sobre a sustentabilidade da sua pretensão, isto é, qual era a pretensão? Era de mover uma ação, de pôr uma ação judicial no TPI contra Bashar al-Assad e de pedir uma indemnização à Síria no Tribunal Internacional de Justiça para reparar os danos causados às vítimas. Esclareça a sua consulente sobre a sustentabilidade da sua pretensão, comentando a posição do exército sírio, aludindo aos seguintes temas: regime internacional da legítima defesa, direito humanitário e crimes internacionais, pressupostos objetivos e subjetivos da jurisdição do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Internacional de Justiça, pressupostos, limites e conteúdo da responsabilidade internacional dos Estados. Ora bem, como veem, os pontos são sempre os mesmos, sempre as questões, e grandes, alargadíssimas, com um âmbito muito alargado, mas intersetadas. E porquê que eu digo que esta situação é uma situação sui generis? Porque, efetivamente, há aqui um exercício da força, há um uso da força. Aqui, não é? Isso é pura verdade, há o uso da força militar, mas em território sírio, ainda em território sírio. O que é que temos? Temos o governo da Síria, que é o governo legítimo da Síria, apoiado pelo Irão, que está a bombardear uma parte do território sírio, não é verdade? Portanto, está a usar a força militar, mas, como desde logo se vai notar, esta operação, no dizer, de acordo com as informações prestadas por um oficial do exército sírio, que obviamente deve ter obedecido a ordens, naturalmente, não é verdade? Que hoje em dia já não é desculpa para tudo, mas obedeceu a ordens, mas vem dizer, não, ordens nomeadamente de Bashar al-Assad, que seria o autor material aqui do ataque, não é verdade? Ora bem, Bashar al-Assad, as ordens de Bashar al-Assad, vem dizer, o autor moral, perdão, vem dizer, no fundo, que aquilo que se tratou de uma situação de legítima defesa. E uma situação de legítima defesa contra quem? Uma situação de legítima defesa contra a eliminação, ou de modo a eliminar milícias terroristas e elementos do Daesh. E tratou isto como situações, como aqui se diz,
de danos colaterais e incidentais. Ora bem, meus senhores e meus senhores, antes de mais, coloca-se aqui a questão do regime internacional da legítima defesa. O que é que, efetivamente, a Síria, o Estado sírio, isto é, mandatado por aquele oficial, melhor dizendo, que mandatou aquele oficial para prestar essas declarações, o que é que ele vem dizer? Vem dizer, bem, nós atuamos em legítima defesa. Ora bem, que legítima defesa seria esta? Aqui disse para eliminar milícias terroristas, elementos do Daesh. Ora, a questão aqui podia colocar-se de determinado modo. Antes de mais, quando se fala de legítima defesa, estamos a falar de uma exceção à proibição do recurso à força, como sabemos, por parte de um Estado, Ora, isto significa por parte de um Estado contra a agressão clássica de outro Estado, contra o uso da força por parte de outro Estado. Bem, estamos no âmbito, desde logo, da legítima defesa repressiva, não é? A legítima defesa clássica, em que existe um ataque de um Estado contra outro Estado, o Estado A atacou o Estado B, e o Estado B, por sua vez, defende-se usando a força contra o Estado A. Ora bem, esta é a legítima defesa repressiva prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas e é, efetivamente, ainda hoje, indiscutivelmente, uma exceção à proibição do uso da força, nos termos do artigo 51 da Carta, e é uma causa da exclusão da ilicitude, ou seja, da responsabilidade do Estado que usa a força nessas circunstâncias, nos termos do artigo 21 do projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional, que remete, aliás, para o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ora bem, já sabemos que se trata desta dupla faceta de causa da exclusão da ilicitude e, previamente, uma exceção à proibição do uso da força. Mas estamos aqui num quadro clássico em que existe um ataque armado de um Estado contra outro Estado e, em face desse ataque armado, o outro Estado defendeu-se por via da força armada. Bem, não é isto que está aqui a passar. Sempre se poderia dizer, bem, mas será que o Daesh não é o Estado Islâmico? Então não há aqui um Estado criado dentro de outro Estado, inclusive com apoio de outros Estados? Bem, sempre se poderia colocar esta questão. E, de certo modo, poderia dizer, bem, a Síria está a defender-se do ataque do Daesh. O Daesh é um movimento terrorista, mas arvora-se em Estado e não é um Estado. Usa a força, é uma verdade, ataca, e de que maneira? Mas a verdade é que não se trata verdadeiramente de um Estado. Sempre se poderia dizer, bem, mas trata-se de podemos dizer, uma intervenção em que o uso da força se destina a combater o terrorismo. Tudo bem. E aí até poder-se-ia dizer, não tem só um caráter repressivo, mas tem um caráter preventivo, porque se tratava de eliminar as milícias. Mas nós já sabemos, ou já supomos, que essas milícias provavelmente já atacaram, essas milícias terroristas, e a AEA já atacou. Só que não é propriamente um Estado, não é? Mas, obviamente, que esta luta antiterrorista hoje leva a que o uso da força, e nomeadamente o uso da força e as exceções à proibição do uso da força do agressor, terrorista agressor, e as exceções à proibição do uso da força, isto é, os Estados que são vítimas desses movimentos terroristas, não possam, inclusive, atuar substancialmente ao abrigo de uma legítima defesa. Mas, esta questão pode colocar-se, mas quando temos um Estado estrangeiro, terceiro, que financia estes ataques, que organiza estes grupos, estas milícias, dentro do território do outro Estado. E aí é indiscutível que, por via das agressões indiretas, até que o crime de agressão, no artigo 8º bis, precisamente no número 2, a linha F e G, prevê essas possibilidades de agressão indireta. Haver uma agressão quando se permite, no primeiro caso, a linha F, o facto de um Estado permitir que o seu território, por ele posto à disposição de um outro Estado, seja por este utilizado para perpetrar um ato de agressão contra um Estado terceiro. O Estado A cede o território ao Estado B para que o Estado B ataque C, e, portanto, C usaria em legítima defesa contra o Estado A,
Ou então ainda a situação que seria mais plausível até neste caso, que era haver um Estado que estivesse por trás destas milícias, ou deste grupo terrorista, que é o Daesh, arvoreado em Estado. Arvoreado em Estado, que se encontraria aqui na linha G do número 2 do mesmo artigo 8º diz. Ora bem, o Estado o Daesh que se arvorou em Estado, temos aqui o artigo 8º, diz, número 2, a linha G. O envio por um Estado ou em seu nome de bandos ou grupos armados, de forças irregulares ou de mercenários que pratiquem contra um outro Estado atos de força armada de gravidade equiparável a dos acima enumerados ou que participem substancialmente nesses atos. Ora bem, isto aqui teremos sempre uma agressão indireta de um Estado contra outro Estado, mas em que é esse Estado que vai fomentar dentro do território do Estado lesado, né, a existência desses grupos que praticam atos com uma mesma gravidade que se tratasse de um conflito armado, né, frontal entre dois Estados. Estão a fazer entender? Portanto, tínhamos aqui duas situações, na linha F e G, né, do número 2 do artigo 8º bis, sobre o crime de agressão. Isto, o que estaria previsto desde já no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Mas a verdade é que se faz aqui apelo precisamente ao ato de agressão, né, que está aqui precisamente previsto no seu número 2. Para efeitos do número 1, entende-se por ato de agressão o uso da força armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial ou independência política de outro Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com a Carta das Nações Unidas. Independentemente da existência ou não de uma declaração de guerra em conformidade com a resolução número 3.314 da Assembleia Geral das Nações Unidas, qualquer um dos atos de agressão deverá ser considerado como, qualquer um dos seguintes atos, deverá ser considerado como um ato de agressão. Portanto, um ato de agressão existe nestes termos e, portanto, será a base, é o objeto propriamente do crime de agressão. Portanto, ora bem, isto significa que o crime de agressão é sempre um crime contra outro Estado. Estão a fazer entender? Portanto, obviamente que aqui nós poderíamos dizer que o Daesh, imaginemos, ou os dirigentes do Daesh praticavam atos de agressão contra outro Estado. Podia colocar-se essa questão. Mas a verdade é que, neste caso, a situação continuava a ser uma situação sui generis, porque nós não tínhamos verdadeiramente um Estado contra outro Estado, nem sequer através de uma agressão indireta. Mas teríamos uma agressão terrorista. Ora bem, e a perseguição ao terrorismo leva-nos, aliás, o Dr. João André Machado faz essa referência, especialmente a partir do 11 de setembro, não é, de 2001, leva-nos a quê? Precisamente a que haja uma perseguição ao terrorismo dentro dos Estados, dentro do próprio Estado, dentro de outros Estados, onde quer que ele esteja. Porque realmente foge-se aqui aos moldes clássicos da utilização da força e da agressão clássica. Por isso é que aqui também se diz, independentemente ou não de uma declaração de guerra, inclusive é de uma declaração formal. Ora, portanto, a questão que se colocava aqui era esta, mas, afinal, houve ou não houve um ato de agressão? Bem, acabou por haver um ato de agressão, tendo em conta que pressupomos a existência de atos de agressão do Daesh contra a Síria. Mas agora perguntamos uma coisa. O facto de ter havido este ato de agressão, isto justificará uma legítima defesa nestes termos? Certo? A questão é que já não é questão da legítima defesa repressiva ou da legítima defesa preventiva. Uma defesa preventiva baseada na doutrina de Bush, da doutrina de George Bush, em que se dizia que a melhor defesa é o ataque. E, portanto, isto significa que há esse dever de prevenir. Bem, mas, independentemente de tudo, se nós atentarmos aqui ao modo como foi utilizada a força por parte da Síria, auxiliada pelo Irão, podemos dizer que estamos perante uma situação de legítima defesa. Mas legítima defesa contra quem? Contra o Daesh? Bem, poderia ser. Mas a legítima defesa, acima de tudo, tem que ser uma legítima defesa proporcionada. Tem que obedecer ao princípio da proporcionalidade. Não é verdade? Mesmo que, eventualmente, se colocasse uma legítima defesa preventiva, tem que ser sempre proporcionada.
mesmo quando ela é repressiva, tem que ser proporcionada, tem que obedecer ao princípio da proibição do excesso, ao princípio da proibição do arbítrio, ao princípio da proporcionalidade. Aliás, é o que resulta do artigo 51. Devem e deviam comunicar-se depois as medidas ao Conselho de Segurança, ou então isto passa a ser um problema interno da Síria. Passa a ser um problema interno da Síria, e sendo um problema interno da Síria, a questão aqui já não se coloca em termos de conflito internacional, de uso da força no plano internacional. Pode colocar-se para efeitos, outra questão que vamos tratar já mais à frente, que é a questão dos crimes de guerra, da intervenção da jurisdição penal, ou internacional penal. Mas isto, obviamente, que poderia ser resolvido, ou deveria ser resolvido internamente. Saber se efetivamente houve desproporção ou não houve desproporção na atuação, naquela atuação para manter a ordem pública interna dentro da própria Síria. Ora, nota, se nós verificarmos, logo o primeiro parágrafo deste caso aponta-nos precisamente para a negação do que eu acabei de dizer. É que mesmo que fosse entendido como uma legítima defesa contra uma força terrorista equiparada a um Estado, a verdade é que não era por este meio. Onde é que está aqui a legítima defesa? Onde é que está o ataque? Onde estão os ataques desta gente? Manhã fria e chuvosa, aviões militares sírios, supostamente com o apoio dos aviões russos, lançaram vários mísseis sobre um hospital de campanha no norte da Síria. Mataram médicos, enfermeiros e pacientes num total de 25 civis. Isto logo um hospital de campanha. Insatisfeitos com o resultado, reagruparam para alvejar ambulâncias, transportando doentes para outro hospital de campanha, situado a vários quilómetros. Portanto, alvejaram ainda ambulâncias. Alguns minutos depois, volveram para lançar 2 bombas sobre a entrada do hospital, matando mais civis. De regresso à base, atingiram com mísseis 2 escolas, um mercado e uma padaria. Ora bem, meus senhores, tudo isto aqui são alvos civis, doentes, hospitais, ambulâncias, mercados, padarias. Ora bem, tudo isto significou o quê? Um ataque a civis. E depois vem dizer, efetivamente o que nós queríamos era combater o Daesh e as milícias e, portanto, se houve alguns danos colaterais ou incidentais, lamentamos. Não chega. Certo? Efetivamente, há aqui, podemos dizer, como que uma atitude, posso dizer, criticável, censurável e juridicamente censurável, no mais elevado grau, mesmo em termos jurídico-penais, como vamos ver, da parte de quem ordenou estes ataques. E depois vem desculpar-se ou tentar escudar-se na legítima defesa, seja ela repressiva, seja ela preventiva. Não há aqui legítima defesa nenhuma. Isto é completamente desproporcionado. Até que nem houve ataque destas. Onde é que está aqui? Fala-se aqui em alvos militares. Se houve, nós queríamos era eliminar as milícias. Então mataram esta gente toda, quer dizer, bombardearam esta gente toda, doentes, médicos, enfermeiras, populações civis, que nada têm a ver com as hostilidades, nomeadamente do ponto de vista da criação e da intervenção das milícias terroristas. Ora, como veem, estamos perante aqui uma situação em que não há verdadeiramente legítima defesa, tudo isto é um bluff, tudo isto é uma forma encoberta de atentar contra a dignidade das pessoas, destas populações completamente indefesas perante a aviação de um Estado, do seu Estado. A aviação do Estado de Síria acompanhada da aviação russa. Portanto, no que respeita ao uso da força, poderíamos dizer isto. Bem, efetivamente, a questão pode colocar-se, poderia colocar-se numa legítima defesa contra um ataque terrorista, mas não é aquilo que se passa. Efetivamente, para além do mais, o que nós temos aqui nem sequer há uma agressão. Pelo menos aqui, tal como ela está, tal como está descrito o caso, mas, obviamente, que aqui estava em causa era o princípio da proporcionalidade. Não havia necessidade disto, violava-se aqui a dimensão da necessidade. É totalmente desproporcionado. Isto do ponto de vista do uso da força. Mas que está ligado, podemos dizer, à própria questão da responsabilidade do Estado. Não é que tenha havido aqui responsabilidade internacional, porque não há verdadeiramente um conflito entre 2 Estados. E a Síria não causou
podemos dizer, danos a um Estado ou a um outro Estado, causou danos à sua própria população. Portanto, isto se tratasse de um Estado de Direito, obviamente que seriam os próprios tribunais do Estado a resolver esta questão, nomeadamente chamando à responsabilidade o próprio Estado, o Estado de Administração, que, por via militar, acabou por praticar este tipo de atos contra as suas próprias populações. Havia uma responsabilidade interna, obviamente, a responsabilidade do Estado por factos ilícitos, mas era uma responsabilidade interna a ser resolvida pelos próprios tribunais do Estado. Mas aqui, obviamente, que esses tribunais não existem, com toda a probabilidade. Muito menos para condenar o Estado ao pagamento de qualquer indemnização. Não quer dizer que estas indemnizações não pudessem tentar ser obtidas por outra via. Vamos já ver. De qualquer modo, esta questão do uso da força, em sentido clássico, tradicional, e a questão da responsabilidade do Estado estão aqui muito interligadas, por isso é que eu digo que é uma situação muito sui generis. Então perguntamos, mas perante isto, então, quer dizer, vem dizer a legítima defesa, o resto são danos meramente colaterais ou incidentais que não lamentamos, e não sei para que estas pessoas morreram todas e não há hipótese, porque os tribunais internos não atuam, de responsabilizar o Estado, e provavelmente o Estado responsabilizar civilmente o Estado. Então, ficavam estas pessoas completamente impunes, isto é, ficaria impune Bashar al-Assad, ficaria impune quem deu a ordem para bombardear estas populações. Isso leva-nos precisamente para o direito humanitário também e para os crimes internacionais. É que, independentemente de haver aqui um conflito de um Estado contra Estado, que não há, de haver responsabilidade nacional do Estado, que não há, haveria responsabilidade interna. A verdade é que pode haver responsabilidade penal internacional. De quem? Dos indivíduos que praticaram estes atos. Dos indivíduos que cometeram estes atos, cometeram estes crimes. E que crimes são estes? Vamos já ver. Mas a verdade é que temos aqui, entra em campo a responsabilidade internacional penal. E porquê é que entra em campo a responsabilidade internacional penal? Porque, se, como eu disse há pouco, se os tribunais não atuam contra o Estado, também não vão atuar contra quem? Contra os indivíduos que são titulares dos órgãos do Estado. Nomeadamente contra os oficiais, contra os generais, contra o presidente. Não vão. Independentemente da sua qualidade oficial. Não vão fazer isso. Já sabemos. Não são Estados de Direito, e os Estados, não, neste caso, não podem, não querem, por isso simplesmente, exercer. Obviamente que o Estado sírio não vai exercer contra si próprio. Ele vai permitir que seja feita justiça contra si próprio. E então, terá que entrar aqui sim, em campo, a jurisdição internacional penal, ou seja, o Tribunal Penal Internacional. Estamos em 2016. Estamos em 2016. Portanto, notem que também o crime de agressão nunca poderia, se houvesse, nunca poderia ser, podíamos dizer que, mesmo que falássemos aqui de um crime de agressão dos terroristas, ou do Daesh, ou inclusive aqui dos militares sírios contra estas populações, de um Estado. Aqui não é de um Estado, isto é uma questão interna. Portanto, não há aqui verdadeiramente um ato de agressão, tal como ele está definido aqui no artigo 8º do Estatuto, 8º bis, do Estatuto de Roma, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Já sabemos que é nos termos do artigo 5º que estão lá definidos os vários crimes, e depois aqui no artigo 8º bis, onde se diz que para efeito de crime de agressão, planeamento, preparação, desencadeamento ou execução por uma pessoa, seria uma pessoa, neste caso seria, em última instância, Bashar al-Assad, em posição de controlar ou conduzir de forma efetiva a ação política ou militar de um Estado, de um ato de agressão, que pelo seu caráter, pela sua gravidade e dimensão, constitui uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. O que é um ato de agressão? O uso da força armada por um Estado contra a soberania, integridade territorial e independência política de outro Estado ou de qualquer outra forma incompatível com a Carta das Nações Unidas, independentemente de uma declaração de guerra. Já falamos das agressões indiretas, mas aqui não há verdadeiramente essa agressão indireta. Portanto, seria muito difícil ver aqui um crime de agressão. Estão a fazer entender? Pelo menos no plano jurídico internacional. Mas, para além do mais, há outra coisa. É que mesmo que houvesse um crime de agressão, que fosse de um Estado contra outro Estado, como sabem, o crime de agressão, nos termos do artigo 15 bis,
mais propriamente perdão, dos termos do artigo 15 ter, o que é que diz o número 3? O Tribunal exerce a jurisdição em relação ao crime de agressão em conformidade com o apresentativo, sob reserva de uma decisão a ser tomada após 1 de janeiro de 2017. Ou seja, estamos em 2016, né? Portanto, parece que esta ação, o que é que a Organização Médicos Sem Fronteiras pretende? Pretende precisamente uma organização não internacional e que pretende pôr uma ação social no TPI por crimes de guerra. Nem sequer fala de crime de agressão. Portanto, nunca poderia falar-se aqui de um crime de agressão, porque estamos ainda em 2016 e o Tribunal Penal Internacional, depois da alteração ao Estatuto, em 2010, com a definição de crime de agressão na Conferência de Kampala, a verdade é que só passa a ser competente, ou passa a ter jurisdição para julgar os crimes e condenar indivíduos por crimes de agressão apenas em 2017. Portanto, nunca poderia ser aqui, tenham sempre atenção às datas, nunca poderia julgar-se aqui alguém pela prática do crime de agressão. Ou pelo menos à data em que estes crimes foram praticados, não é? De acordo com o princípio da legalidade penal, né? Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege, significa que tinha que ser à data, né, em que os factos ocorreram, o tribunal não era competente ou materialmente competente, o Tribunal Penal Internacional não era materialmente competente para julgar os indivíduos. Neste caso, independentemente da sua qualidade oficial, como sabem, volto a frisar, vamos ao Estatuto de Roma, né? E então temos aqui, vamos precisamente aos princípios, temos aqui o artigo 12, número 1, diz que o Estatuto, de acordo com o presente Estatuto, o Tribunal será competente para julgar as pessoas singulares, portanto seriam pessoas singulares, exclusão da responsabilidade relativamente a menores de 18 anos, artigo 26, e a relevância da qualidade oficial, o presente artigo 27. O presente Estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma, baseada na responsabilidade, baseada na qualidade oficial. Nenhuma pessoa, diz o artigo 22, será considerada criminalmente responsável, a menos que a sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime da competência do Tribunal. Ora, não era ainda, o Tribunal não era materialmente competente. Não era materialmente competente, assim como os termos da nulla poena sine lege. Também a proibição da retroatividade, artigo 24, nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável por uma conduta anterior à entrada em vigor do Estatuto. Ora bem, podemos dizer também aqui que, para todos os efeitos, o Estatuto ainda estava em vigor, mas o Tribunal ainda não tinha competência. Isto relativamente ao crime de agressão, que eu suscitei aqui e suscitei bem. Porém, a verdade é que o que aqui se diz acerca do objetivo desta organização não governamental Médicos Sem Fronteiras é, efetivamente, em primeiro lugar, fazer o quê? Em primeiro lugar, interpor uma ação judicial no TPI por crimes de guerra contra Bashar al-Assad. Pergunta-se, Bashar al-Assad poderia ser julgado no Tribunal Penal Internacional? É um indivíduo maior de 18 anos, etc., independentemente da sua qualidade oficial. Já vimos dos artigos 25 aos artigos 27. Agora, a Organização Médicos Sem Fronteiras pretende interpor uma ação judicial. Ora bem, entramos aqui nos pressupostos e objetivos e subjetivos da jurisdição do TPI, do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Internacional de Justiça. Do Tribunal Penal Internacional, porque, obviamente, que é perante este tribunal que se pretende ver, ou que a Organização Médicos Sem Fronteiras pretende ver julgado o Bashar al-Assad. É um indivíduo maior de 18 anos, sim senhor, independentemente da sua qualidade oficial. Estava preenchido este requisito subjetivo. Por um crime de guerra, vamos já ver, o crime de agressão não entrava, mas por um crime de guerra talvez. Ora, isto significa então que parece que estava tudo bem. Não, não estava. Não estava em termos de legitimidade processual ativa. Isto é, quem é que tinha legitimidade processual ativa? Como sabemos, temos que voltar novamente ao artigo 13 e ao artigo 15, e sabemos que nos termos do artigo 15, e mesmo nos termos do artigo 13,
nos termos do artigo 13, a linha C do Estatuto, é sempre o procurador que tem, podemos dizer, o poder, que tem o poder de promover a ação penal. Quem é que pode promover a ação penal? Quem é que pode acusar? Quem é que pode desencadear a ação penal perante o Tribunal Penal Internacional? É o procurador, corresponde ao nosso Ministério Público, certo? Portanto, o que pode suceder é os outros Estados, artigo 13, a linha A, 14. O Conselho de Segurança, artigo 13, a linha B, ou outras quaisquer organizações, pessoas singulares, movimentos de pessoas que queiram informar o procurador, podem fazer chegar a notícia de que ocorreram determinados factos esses suscetíveis de tipificação como crimes. E, com em face disto, o procurador, nos termos do artigo 15, vai abrir esse inquérito. Vai abrir o inquérito, de acordo com, já sabemos, com autorização, desde que seja para tal autorizado, pelo juiz de instrução. Mas quem tem o poder de iniciar a ação penal, de promover a ação penal, é sempre o procurador do TPI. Não era a Organização Médicos Sem Fronteiras que podia mover a ação no TPI. Quando muito, podia, nos termos do artigo 13, a linha C, fazer chegar estes factos ao conhecimento do procurador e o procurador, nos termos do artigo 15, abriria o processo, certo? Ou seja, isso significava que iria abrir o processo, ou seja, desencadearia o processo, certo? Portanto, para que efetivamente se cumprisse aqui o Estatuto de Roma, era necessário que houvesse nada mais, nada menos do que, perdão, do que uma participação ao procurador e o procurador, por sua vez, tendo conhecimento, tendo notícia destes factos, depois da autorização, obtida a autorização do juiz de instrução, iria desencadear o processo crime, processo criminal. Portanto, primeiro ponto, quanto a isto. Agora, quanto ao objeto, pressuposto objetivo, estaríamos ou não no domínio da competência do Tribunal Penal Internacional? Parece-me que sim. E parece-me que sim, porquê? Porque efetivamente não haveria aqui, ou mesmo que não se colocasse a questão do crime de agressão, já vimos que nem sequer era passível de ser julgado, tínhamos aqui os crimes de guerra. E tínhamos aqui um crime de guerra e os senhores dirão, mas afinal havia guerra de Estado contra Estado. Ainda há pouco acabamos de dizer que não havia aqui formalmente dois Estados, perdão, não havia aqui formalmente dois Estados a guerrear, entre aspas, um com o outro. Não, mas tivemos uma atuação de um Estado cujos indivíduos que são titulares dos seus órgãos supremos cometeram um crime de guerra nos termos, precisamente, do artigo 8º, nos termos do artigo 8º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por crimes de guerra as violações graves, a linha A, isso o número 2, as violações graves às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949. Ora bem, violações graves às Convenções de Genebra, contra populações civis, contra doentes, contra feridos, contra prisioneiros de guerra, contra a propriedade privada, certo? Ora, notem, a linha D, outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos internacionais no quadro do direito internacional, a saber, atacar intencionalmente uma população civil em geral ou civis que não participem diretamente nas hostilidades. A linha A, do número 2, sob a linha I, homicídio doloso. Certo? Ora bem, quer por via do número 2, quer por via da linha A, do número 2, quer por via da linha B, estaríamos aqui perante crimes de guerra. Mas não é de Estado contra Estado, não. Notem que diz a linha C do número 2 o seguinte: em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, portanto não era de índole internacional, porquê? Porque não estamos aqui perante um conflito de Estado contra Estado.
As violações graves do artigo 3º comum às 4 Convenções de Genebra, 12 de agosto de 1949, qualquer um dos atos que a seguir se indicam, cometidos contra pessoas que não participem diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das Forças Armadas que já tenham deposto armas e os que tenham ficado impedidos de continuar a combater devido a doença, lesões, prisão, qualquer motivo, que atos são esses? Violência contra a vida e contra a pessoa, e particularmente homicídio, sob todas as suas formas, mutilações, tratamentos cruéis ou tortura. Ora bem, meus senhores e meus senhores, o que é que nós temos aqui? A violação constante do artigo 3º das Convenções de Genebra, que é comum às 4 Convenções de Genebra, que se refere precisamente àquelas situações em que não há um conflito armado de Estado contra Estado, mas todavia continua a existir violação das convenções. Ora bem, cometidas aqui contra populações civis que não participam nas hostilidades, né? Doentes, prisioneiros de guerra, etc. Atos de violência contra a vida destas pessoas. Ora bem, como vê, seja diretamente por força da violação das Convenções de Genebra, a linha A, de outras pretensões graves, de outras proibições graves ou violações graves, perdão, das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais, a linha B do número 2 do artigo 8º, e especificamente a linha C, que se reporta precisamente aos crimes de guerra, em que não há propriamente uma guerra em sentido formal, em sentido clássico de Estado contra Estado, tudo isto levaria, ou seria fundamento para acusar, abrir um inquérito e eventualmente acusar, perdão, Bashar al-Assad, em última instância, o senhor Bashar al-Assad, perante o Tribunal Penal Internacional. Mas quem tinha que proceder desta forma seria o procurador. Mas o procurador, se é que não podia acusar pelo crime de agressão, podia acusar por crimes de guerra e, na minha opinião, podia acusar ainda por crimes contra a humanidade. Nos termos do artigo 7º, é que o que está aqui são crimes contra a humanidade também, para além da sua caracterização como crimes de guerra e da violação do direito internacional humanitário. O artigo 7º, onde se diz, para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Homicídios, extermínio, escravidão. Ora bem, homicídio. Aqui, notem, quer dizer, os aviões voltavam, lançavam mísseis no hospital, depois matavam os médicos e os enfermeiros, depois voltavam insatisfeitos e alvejavam ambulâncias, transportavam doentes, e depois voltavam e atacavam o hospital e matavam mais civis, e depois atacavam escolas, mercados, padarias. Ora bem, tudo isto é realmente um ataque, como aqui se diz, generalizado, sistemático, contra qualquer população civil, e havendo conhecimento desse ataque. Portanto, indiscutivelmente, havia aqui crimes de guerra, nos termos do artigo 8º, número 2, a linha A, B e C, e havia também crimes contra a humanidade, nos termos do artigo 7º do Estatuto de Roma. Quanto à questão do crime de agressão, já encerramos e vimos que, tratando-se de 2016, nunca haveria possibilidade de julgar estes indivíduos, ou este indivíduo, no Tribunal Penal Internacional, porque ainda estávamos em 2016 e só a partir de 2017 é que o Tribunal Penal Internacional passou a ter jurisdição sobre esse tipo de crimes. Quanto à segunda pretensão, a segunda pretensão é a pretensão de pedir contra Bashar al-Assad e pedir uma indemnização à Síria no TIJ para reparar os danos causados às vítimas. Ora bem, a verdade é que o Tribunal Internacional de Justiça só resolve litígios entre Estados, não é verdade? E que litígios eram esses? Já vimos isto a propósito da responsabilidade internacional. Não havia aqui uma responsabilidade internacional propriamente dita, de um Estado contra outro Estado. Portanto, também não tinha aqui a Organização Médicos Sem Fronteiras, e era isto que os senhores teriam que dizer à consulente, não tinha legitimidade processual ativa. Para quê? Para mover uma ação ou para recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça. Porque já sabemos que o Tribunal Internacional de Justiça, de acordo com o estatuto do Tribunal e do próprio Tribunal, vamos com calma,
de acordo com o Estatuto do Tribunal, vamos ao artigo 34, número 1, onde se diz que só os Estados poderão ser partes em causas perante o Tribunal Internacional de Justiça. Ora, não havia aqui um Estado a mover uma ação contra o Estado. Era a Organização Médicos Sem Fronteiras. Estão-me a fazer entender? Portanto, aqui nós poderíamos dizer que não existia, faltava o pressuposto subjetivo à Organização Médicos Sem Fronteiras para mover uma ação no Tribunal Penal Internacional de Justiça contra a Síria, não é verdade? E o que se pedia era uma indemnização. Ora, essa indemnização poderia, eventualmente, se fosse de um Estado contra outro Estado, era pedida perante o Tribunal, ao Tribunal Internacional de Justiça, que, após ter julgado o Estado sírio, o condenasse nos termos da responsabilidade internacional, isto é, do projeto de artigos sobre a responsabilidade internacional, aqui, ao pagamento de uma indemnização enquanto forma de reparação prevista no projeto de artigos. Já aqui falamos das 3 formas de reparação ou restituição em espécie, que não era possível aqui, mas haveria a possibilidade de indemnização, por danos, compensação por danos morais, podem ser morais ou patrimoniais, e ainda, finalmente, o pedido de desculpas. Mas isto é uma responsabilidade internacional de Estados, não é o que estamos aqui a passar, não é o que se passa aqui. Poderíamos perguntar, então, estas populações ficavam completamente desarmadas? Infelizmente, parece-me que sim, pelo menos no plano interno. Os tribunais internos não iriam julgar o Estado sírio, o Estado de administração, pelas razões que ainda há pouco lhes referi, mas haveria ainda uma única hipótese, na minha perspectiva, que era precisamente aquela que nós poderíamos ter referido a propósito ainda da jurisdição penal internacional. Ora, porquê? Portanto, aqui a indemnização seria pedida a quem? Não seria uma indemnização pedida ao Estado sírio, porque estamos no domínio da responsabilidade internacional penal e, como sabemos, o Tribunal Penal Internacional não julga Estados, só julga indivíduos, não é verdade? Só julga indivíduos, mas podemos encontrar uma reparação, um pedido de reparação formulado nos termos do artigo 75 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, mas pedido a quem? Ou contra quem? Contra o indivíduo que está a ser julgado. Para além de ser aplicada uma pena, não é? Uma pena de prisão, pode ir até à prisão perpétua, notem que ainda é possível exigir ou pedir uma reparação às vítimas. Mas isto é ao indivíduo, ou seja, quando se estivesse a julgar no Tribunal Penal Internacional Bashar al-Assad pela prática de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, cumulativamente formulava-se um pedido possível, podemos dizer, de indemnização às vítimas, mas a esse indivíduo, não era o Estado sírio. Para fazer entender. Portanto, assim, nos termos do artigo 75, número 1, disse que o Tribunal Penal Internacional estabelecerá princípios aplicáveis às formas de reparação, tais como a restituição, a indemnização ou a reabilitação, que hajam de ser atribuídas às vítimas ou aos titulares desse direito. Ora bem, isto significa que, nos termos número 2, o Tribunal poderá lavrar despacho contra a pessoa condenada, no qual determinará a reparação adequada a ser atribuída às vítimas ou aos titulares de tal direito. Ora bem, esta reparação pode assumir a forma de indemnização. Estão a ver? Ou seja, a indemnização a ser possível seria, precisamente nos termos do artigo 75 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, quando fosse julgado o indivíduo. Mas não era o Estado sírio, era o indivíduo que praticou estes crimes ou que ordenou estes crimes, nomeadamente o autor moral. Não quer dizer que os autores materiais, que tendo possibilidade de discernir, nos termos do Estatuto e liberdade para optar, nos termos do Estatuto de Roma, não pudessem também vir a ser julgados. Certo? Portanto, como vêem, este caso eu não podia deixá-lo passar em branco, porque é um caso sui generis, mas um caso extremamente curioso
principalmente no que respeita à intervenção do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional de Justiça, da responsabilidade internacional de um Estado, que não existia evidente aqui, mas havia responsabilidade internacional dos indivíduos. Então, vamos fazer entender, por isso é que é sempre bom nós distinguirmos estas duas situações. A responsabilidade do indivíduo, a responsabilidade penal, e a responsabilidade do Estado, enquanto responsabilidade civil, por factos ilícitos, que gera uma indemnização. Não quer dizer que não possa, efetivamente, um Estado, não é um Estado, um indivíduo, ser condenado e, ao mesmo tempo, ser condenado a uma pena de prisão, e, ao mesmo tempo, também ser condenado a reparar o quê? A reparar civilmente, entre aspas, a reparar os danos causados às vítimas, em termos de indemnização ou de compensação, a substituição da indemnização com compensação. Ora bem, isto relativamente ao caso que estava aqui pendente, que eu não poderia deixar de fazer referência a ele. E acho que o abordamos com cabeça, tronco e membros, e fomos até ao fim. Ora bem, vamos então a outro caso agora. Acabei de dizer que não ia demorar, não sei se isto está a ser transmitido em boas condições, noto que há qualquer bocadinho devagar, mas desde que fique gravada a voz, os senhores depois vão vendo e vão com o caso à frente e conseguem decifrar todas estas questões que eu estou aqui a colocar. Ora, muito bem, temos aqui um outro caso que eu enviei ontem. E também está, juntamente com outro que nós aqui abordamos na semana passada, sobre a questão da utilização do espaço internacional, mais propriamente do alto mar, e da questão das transmissões ilegítimas ou ilícitas no alto mar. Logo a seguir, havia aqui um macro caso também, onde nós vamos encontrar misturadas todas estas questões que aqui referi. Direito Internacional Penal, Tribunal Penal Nacional, Tribunal Internacional de Justiça, responsabilidade do Estado de factos ilícitos e uso da força nas relações internacionais. Vamos ver então este caso. Resolva a seguinte hipótese prática, organizando na sua resposta um discurso coerente e fundamentado, sempre que possível, nos preceitos normativos de direito internacional público. Ora, vamos lá ver então. Confrontada com um ataque do autoproclamado Estado Islâmico às suas forças de segurança e a uma mesquita em Medina, a Arábia Saudita decidiu bombardear o centro das cidades iraquianas de Tikrit e Mossul, controladas pelo Estado Islâmico. Voltamos aqui ao Estado Islâmico. Agora temos o Estado Islâmico que está assediado onde? No Iraque. E temos um ataque da Arábia Saudita que vai bombardear, a Arábia Saudita vai bombardear o Iraque, ou seja, o Estado Islâmico sediado no Iraque. Para justificar a sua ação prontamente notificada ao Secretário-Geral das Nações Unidas, a Arábia Saudita invoca o seu direito de legítima defesa e alega a incapacidade do Iraque no combate a essa grave ameaça. Ao mesmo tempo, o governo saudita intentou uma ação de indemnização contra o Iraque no Tribunal Internacional de Justiça, pedindo a sua condenação a uma indemnização pelos danos causados pelo Estado Islâmico a uma mesquita em Medina. Isto, precisamente, a Arábia Saudita. No ataque às cidades iraquianas, os aviões da Arábia Saudita terão morto cerca de 300 homens, mulheres e crianças, vindo o Iraque interpor uma ação no Tribunal Penal Internacional pedindo a condenação da Arábia Saudita pela prática de crimes contra a humanidade. Ora bem, voltamos aqui às mesmas questões de há pouco e vamos tentar aqui resumi-las de uma forma muito simples. Ora, o que é que nós encontramos aqui? Encontramos um bombardeamento que a Arábia Saudita vai levar a cabo ao centro das cidades iraquianas de Tikrit e de Mossul, controladas pelo Estado Islâmico. E porquê? Precisamente porque houve um ataque prévio, confrontada com um ataque
do autoproclamado Estado Islâmico às suas forças de segurança e a uma mesquita em Medina. Ora bem, notem que o que temos aqui é o Estado Islâmico a atuar em território, em primeiro lugar, em território iraquiano e a atacar primeiro a Arábia Saudita. Foi nada mais nada menos do que as forças de segurança e uma mesquita em Medina. Em contrapartida, a Arábia Saudita não faz mais nada e vai bombardear o centro das cidades iraquianas de Tikrit e Mossul, controladas pelo Estado Islâmico. Note-se que, no ataque, como diz no último parágrafo, no ataque a estas cidades, os aviões da Arábia Saudita terão matado cerca de 300 homens, mulheres e crianças. Ora bem, o que é que temos aqui? Aprecia as questões suscitadas pela conduta do Estado Islâmico, da Arábia Saudita e do Iraque, enquadrando-as com base nos seguintes temas: regime internacional de legítima defesa, direito humanitário e crimes internacionais, os pressupostos objetivos e subjetivos da jurisdição do TPI e do TIS, pressupostos, limites e conteúdo da responsabilidade internacional dos Estados. Ora, minhas senhoras e meus senhores, o que é que temos aqui, antes de mais? Temos uma situação em que, efetivamente, podemos dizer que estamos perante podemos ter dito que, eventualmente, assistimos a uma agressão. Uma agressão como que indireta, não é verdade, do Iraque à Arábia Saudita. Porquê? Porque o território iraquiano está dominado pelo Estado Islâmico. Não quer dizer que o Estado Islâmico não tenha, podemos dizer que o Estado Islâmico não tenha poder ou domínio sobre esse território, tem, mas a verdade é que há cumplicidades, ou houve cumplicidades, inclusive do próprio Iraque, do próprio regime iraquiano, relativamente a este tipo de grupos terroristas, não é verdade? Portanto, podemos dizer que aqui, em última instância, como que haveria como uma agressão indireta, poderíamos dizer, do Iraque, ou através do Iraque, contra a Arábia Saudita. Sendo que o Estado iraquiano, mesmo que seja considerado um Estado, poderíamos dizer, completamente impotente, um Estado, entre aspas, falido, como se costuma dizer, a verdade é que é do território iraquiano que partem os ataques contra a Arábia Saudita, com uma condescendência, uma impotência do Estado iraquiano. Ora, a verdade é que a Arábia Saudita tinha perfeitamente todo o direito inerente da legítima defesa de se defender. Notem que, se os senhores verificarem, até ao nível, como tínhamos visto há pouco, no crime de agressão, interessa-nos para aqui precisamente os atos de agressão, que é um ato de agressão, temos aqui as duas situações de agressão indireta, no 2, a linha F e G do artigo 8º bis. O facto de um Estado permitir que o seu território, por ele posto à disposição de um outro Estado, seja por ele utilizado para, portanto, não era o caso, intencionalmente, o envio por um Estado em seu nome de bandos ou grupos armados, de forças irregulares ou mercenários, que praticam contra um outro Estado atos de força armada de gravidade equiparável a dos atos acima enumerados ou que participem substancialmente desses Estados. Ora bem, temos aqui como uma agressão indireta formal. Porquê? Porque, de certa maneira, permitiu o uso do território. Permitiu quase que o uso do território. Ou permite que eles atuem lá. O Iraque permite, ou permitiu, ou não tem força sequer. É um Estado falhado, mas permite. Ora, isto significa que a Arábia Saudita é que tem direito a defender-se daquele ataque terrorista. Obviamente, e terá que atacar o território iraquiano, onde está o grupo terrorista, que, de certa maneira, está lá com a permissão, mesmo que seja com a permissão, que não seja intencional, mas com uma passividade do Estado iraquiano. Portanto, notem que temos aqui, obviamente, uma questão de agressão, uma prévia agressão por parte de quem? Por parte do Estado Islâmico, mas sediado ou instalado no território iraquiano. E, logicamente, a Arábia Saudita podia defender-se desse ataque, nem que fosse isto entendido como uma agressão indireta do Estado iraquiano contra o seu território, contra as suas forças de segurança e contra aquela mesquita que aqui vimos em Medina. Muito bem.
Só que a Arábia Saudita não faz mais nada. Podia usar o direito à legítima defesa, nem era sequer uma legítima defesa preventiva, não se colocava aqui a questão da legítima defesa preventiva, da doutrina de Bush, do dever de prevenir, não era prevenir nada, aqui era repostar, era por isso simplesmente defender-se do ataque que o Estado Islâmico estaria a perpetrar contra a própria Arábia Saudita. Só que a Arábia Saudita vai atacar, verdadeiramente, vai usar a força. E usar a força contra o centro, notem, centro de duas cidades. Estavam dominadas pelo Estado Islâmico, controladas, mas Tikrit e Mossul atacam o centro da cidade, portanto, quando estão as populações civis, e o que é que vão fazer? Vão atacar, bombardear, e o que é que acontece? No ataque a essa cidade, os aviões da Arábia Saudita terão matado cerca de 300 homens, mulheres e crianças. Portanto, populações civis e não propriamente forças beligerantes. Ora bem, mais uma vez podemos dizer que a legítima defesa não poderia vir a ser invocada nestes tempos. Mesmo como legítima defesa repressiva ao abrigo do artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Porque não utilizou os meios necessários. Foram meios desproporcionados. E como foram meios desproporcionados, não funcionaria aqui esta exceção à proibição do recurso à força e muito menos excluiria a ilicitude da atuação de quem? Da Arábia Saudita. A ilicitude, que é podemos dizer, o primeiro requisito da responsabilidade internacional de um Estado, de acordo com o projeto de artigos, ou os draft articles, já sabemos, da Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas. Notem, ilicitude, violação de uma obrigação internacional, neste caso era uma abstenção, que era não usar a força, naqueles termos. Depois, danos, houve, obviamente, causalidade, os danos resultaram daquele facto ilícito, e, em quarto lugar, imputação. Imputação a quem? A Arábia Saudita. Portanto, estariam aqui preenchidos os 4 requisitos da responsabilidade internacional e, portanto, a Arábia Saudita, ao adotar aquela atitude desproporcionada contra o Iraque, ao atacar daquele modo as cidades de Tikrit e Mossul, o que veio originar a morte destas 300 pessoas, de civis completamente desprotegidos, significou que houve aqui uma legítima defesa desproporcionada. E nessa um excesso de legítima defesa, e como tal, podemos dizer que não se verificava aqui essa exceção à proibição do recurso à força e também a causa da exclusão da ilicitude, ou como causa da exclusão da ilicitude. Ora, notem que não podemos esquecer que se diz o seguinte no segundo parágrafo: para justificar a sua ação, prontamente notificada ao secretário-geral das Nações Unidas, a Arábia Saudita alegou o seu direito de legítima defesa e alega incapacidade do Iraque em combater essa grave ameaça. Alegar a incapacidade do Iraque? Isso sim, obviamente que sim, já acabamos de dizer, é um Estado falhado, mas também não pode, a Arábia Saudita não pode estar sujeita a constantes ataques do Estado Islâmico no próprio Iraque. Portanto, isto poderia alegar, e era o que funcionava como se fosse uma agressão indireta. Todavia, o direito de legítima defesa já vimos que não. Já vimos que não, porque houve uma desproporção total. Para além do mais, o que o artigo 51 obriga, quando um Estado atua em legítima defesa, é a comunicar esse exercício da legítima defesa a quem? Ao Conselho de Segurança da ONU. Não é ao secretário-geral da ONU, é ao Conselho de Segurança, para que ele adote as medidas necessárias. Por isso é que as medidas em legítima defesa, dizemos nós que são sempre temporárias. Certo? Portanto, mais uma vez, tomem atenção, estão a ver, estava aqui o secretário-geral. Não, o secretário-geral não é que ouvido nem achado. Quem é efetivamente ouvido e achado aqui é o Conselho, ou deve ser, é o Conselho de Segurança. Mais uma vez falhava aqui o pressuposto legítimo do artigo 51. E agora? Portanto, tínhamos visto já, agora vamos ver o que é que significa, o que é que se passa aqui. Ao mesmo tempo, o governo saudita intentou uma ação de indemnização contra o Iraque no Tribunal Internacional de Justiça, pedindo a sua condenação ou uma indemnização pelos danos causados pelo Estado Islâmico a uma mesquita em Medina. Ora bem, o que efetivamente poderia suscitar-se agora era saber
se havia aqui ou não um nexo de imputação para que existisse responsabilidade internacional. É que parece que estava prevista a ilicitude, podemos dizer que foi tolerado os Estados Unidos, mas obviamente que sabemos, o governo saudita intentou uma ação de indenização contra o Iraque no Tribunal Internacional de Justiça. Era preciso que o Iraque, primeiro, reconhecesse a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça, né? Para que pudesse ser julgado no Tribunal Internacional de Justiça. Ou seja, teríamos aqui o artigo 36, número 1, o artigo 36, número 2, né? A linha B do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. Ora bem, então, como sabemos, para que um Estado possa ser julgado no Tribunal Internacional de Justiça e para que possa ser demandado por outro Estado, já vimos, o artigo 34, só os Estados podem ser partes, aqui era o caso. Artigo 35, o Tribunal está aberto às partes do Estatuto. Artigo 36, número 1, né? A competência do Tribunal abrange todas as questões que as partes se submetam. Obviamente que era uma questão aqui de resolver, obviamente, responsabilidade internacional, de saber se tinha havido ou não tinha havido responsabilidade internacional. E número 2, os Estados partes no presente Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar que reconhecem como obrigatória, certo? Ipso facto e sem acordo especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição do Tribunal em todas as controvérsias jurídicas que tenham por objeto a interpretação de um tratado, qualquer questão de direito internacional, a violação de um compromisso internacional, a natureza da extensão da reparação. Ora bem, aqui era qualquer questão de direito internacional. Mas era preciso que tivesse havido ou um acordo entre o Iraque e a Arábia Saudita, coisa que não existe, com toda a certeza, para submeter os seus litígios, a resolução dos seus litígios ao Tribunal Internacional de Justiça, seria uma via de reconhecimento. Ou então pela cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, que é esta que está aqui no artigo 36, número 2. Porquê? Porque é um ato unilateral, neste caso teria que haver um ato unilateral do Iraque a dizer que reconhecia a jurisdição, se houvesse reciprocidade, do Tribunal Internacional de Justiça para julgar, reciprocidade, relativamente ao Estado que era o autor, para julgar qualquer questão relativa ao direito internacional, neste caso, uma questão de responsabilidade internacional, que deveria ser julgado aqui nos termos do projeto de artigos, de acordo com o projeto de artigos da responsabilidade internacional. Estão a ver? Quer dizer, quanto a isto, não haveria aqui nada que obstasse a que a Arábia Saudita intentasse uma ação de indemnização. Indemnização porquê? Porque era a reparação que a Arábia Saudita estava a pedir pelo ataque que foi feito à Medina, certo? Ora bem, notem que teria então aplicação aqui os princípios gerais da responsabilidade internacional por factos ilícitos. Uma ação ou omissão, o Estado dá lugar ao artigo 1º, artigo 2º, violação de uma obrigação internacional, a violação quando um facto desse Estado não está em conformidade com o que ele exige, obviamente que o facto é ilícito. E aqui até podemos dizer que a passividade do Estado iraquiano. O artigo 4º fala-nos da imputação, da atribuição ao Estado do comportamento dos seus órgãos. O comportamento de qualquer órgão do Estado que atue nesta qualidade considera-se facto desse Estado, segundo o direito internacional, quer esse exerça funções legislativas, executivas e judiciais. Ora bem, isto significa que teria que ser, portanto, podemos dizer que é um facto que era imputado, ou que seria imputado, teria que ser imputado ao Estado. Ora bem, mas praticado por um órgão seu. Não era o caso, aqui não era o caso. E temos, por exemplo, um grupo quase terrorista, um movimento terrorista, que atua no território de outro Estado. Mas até que ponto é que poderia ser imputado ao Iraque este comportamento, ou este facto ilícito? Obviamente que pareceria um bocadinho forçoso, porque faltaria aqui o nexo de imputação. Não sei até que ponto é que se poderia dizer que havia aqui uma imputação a título de dolo, não existia, negligência também não, o Estado está falhado, quando muito a nível de negligência. Portanto,
notem que dificilmente poder-se-ia condenar em termos de responsabilidade internacional, precisamente por falta da imputação, aquele quarto requisito. Podemos dizer que houve facto ilícito, que houve danos, que houve nexo de causalidade, mas a imputação ao Estado iraquiano era aqui extremamente forçoso que acontecesse, precisamente em termos dos parâmetros da responsabilidade internacional. Porque não era alguém que estava a atuar por conta do Iraque, mas a atuar por sua conta própria, mesmo dentro do território iraquiano. Aquela ideia da agressão indireta cairia aqui, porque não haveria aqui uma intenção do Iraque de atacar a Arábia Saudita, a não ser que fosse provável que o Estado iraquiano consentia, quanto mais não fosse pela passividade, a atuação dos Estados Islâmicos no seu território para atacar a Arábia Saudita. Certo? Isto no que respeita à ação que a Arábia Saudita pretendia propor no Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, estavam preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos. Obviamente que teria que se considerar aqui a questão do reconhecimento da jurisdição e depois a questão da responsabilidade internacional, como já colocamos há pouco, tendo em conta que falharia aqui o requisito da imputação. Porém, notem, no ataque, o Iraque, no último parágrafo, quer interpor uma ação no Tribunal Penal Internacional pedindo a condenação da Arábia Saudita pela prática de crimes contra a humanidade. Ora bem, o Iraque interpor uma ação no Tribunal Penal Internacional pedindo a condenação da Arábia Saudita para a prática de crimes contra a humanidade, considerando que a Arábia Saudita, no ataque às cidades de Tikrit e Mossul, matou 300 pessoas, homens, mulheres e crianças, portanto, civis. Ora bem, meus senhores e meus senhores, o que é que nós temos aqui? O Iraque pode interpor uma ação no Tribunal Penal Internacional de Justiça pedindo a condenação da Arábia Saudita. Primeiro, falham aqui redondamente os pressupostos subjetivos da jurídica que dizem respeito aos sujeitos, ao autor e ao réu, ao arguido no Tribunal Penal Internacional. Os requisitos subjetivos. Porquê? Primeiro, nem o Iraque pode interpor uma ação no Tribunal Internacional de Justiça. Já sabemos que o Iraque o mais que podia era denunciar, nos termos do artigo 13, a linha A, e nos termos do artigo 14, ao procurador os factos, e o procurador é que podia desencadear a ação penal, nos termos do artigo 15, e abrir o inquérito com a anuência do juiz de instrução, mas nunca um Estado pode mover uma ação ou recorrer ao Tribunal Penal Internacional contra outro Estado. Só o procurador é que pode abrir a ação penal. Há pouco referimos. E depois, pedindo a condenação da Arábia Saudita. Ora, também já sabemos que, nos termos do artigo 24, artigo 25 do Tribunal Penal Internacional, Estatuto do Tribunal Penal Internacional, artigo 25, número 1, de acordo com o presente Estatuto, o Tribunal será competente para julgar as pessoas singulares, independentemente da sua qualidade oficial, artigo 27 e artigo 26, desde que sejam maiores. Portanto, o que é que acontecia aqui? Quando muito, o que poderia suceder era o Iraque denunciar esta situação ao procurador, e o procurador podia mover a ação, se tivesse elementos suficientes para isso, a ação penal, ou promover a ação penal, contra o indivíduo que deu ordem para estes ataques, que consubstanciariam, prima facie, um crime ou crimes contra a humanidade, certo? Mas contra o indivíduo, contra um governante da Arábia Saudita, poderia ser o rei da Arábia Saudita, poderia ser o príncipe da Arábia Saudita, poderia ser o ministro da Arábia Saudita, ora bem, mas contra o indivíduo, nunca contra a Arábia Saudita, certo? Portanto, nunca se esqueçam, no Tribunal Penal Internacional, nunca se pode mover um recurso, em termos penais, contra uma ação, contra um Estado, sempre contra uma pessoa singular, nos termos do artigo 25, número 1, certo? Nunca se esqueçam disto. Portanto, neste caso,
o que nós tínhamos, ou que poderíamos ter, era, efetivamente, haver uma ação, mas contra um indivíduo, nunca contra o Estado, no Tribunal Penal Internacional. Fiz-me entender? Portanto, veja-se, estavam preenchidos os requisitos subjetivos? Não. Caíam quer pelo lado do autor, que promovia a ação penal, quer pelo lado do arguido. Porque o autor nunca só podia ser o procurador, né? Nunca um Estado, do mesmo modo que também nunca pode ser o Estado o arguido, mas apenas um indivíduo, independentemente da sua qualidade oficial. Quanto aos crimes, obviamente, crimes contra a humanidade estariam aqui, mas eu diria mais que, como os crimes contra a humanidade poderiam estar aqui, poderia levantar-se esta questão, mas talvez fizesse mais sentido o crime de guerra. Porque o crime de guerra diz que o Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Que crimes? Violações às Convenções de Genebra, contra populações civis, neste caso pessoas e bens, homicídio doloso. Obviamente que aqui teríamos os crimes, crime de guerra. Isso deveria ser com toda a certeza. Artigo 8º, número 2, número 1 e número 2 da linha A. Os crimes contra a humanidade, para efeito de entende-se por crime contra a humanidade, qualquer um dos seguintes atos. Quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. A linha A, homicídio. Bem, parece-me ser um bocadinho. Não era provavelmente um ataque generalizado e sistemático que nós assistimos aqui. Mas a verdade é que sempre poderia invocar-se, não teria este caso, não seria único, e como tal, este confronto ou este tipo de atitudes da Arábia Saudita estavam inseridas podemos dizer, num plano. Mas a Arábia Saudita sempre poderia dizer, bem, aqui o que se passou não foi quanto a Arábia Saudita não poderia defender-se, mas o indivíduo que efetivamente fosse acusado poderia sempre dizer que não havia aqui um ataque generalizado e sistemático contra a população civil. Efetivamente, quando muito poderia ter havido aqui um ato como parte integrante de um plano, ou de uma política, ou de parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes, como seja o homicídio doloso. Portanto, obviamente que configurava-se, a meu ver, esta situação mais como crime de guerra, o que não excluiria, obviamente, que se pusesse de parte os crimes contra a humanidade, artigo 7º e artigo 8º, portanto, do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Portanto, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos do que situações em que os pressupostos subjetivos do recurso ou da ação no Tribunal Penal Internacional caíam, os subjetivos, os objetivos não. Teríamos aqui, em princípio, crimes contra a humanidade, mas teríamos, com toda a certeza, crimes de guerra. Certo? Ora, muito bem, então, só mesmo para terminar. Isto é um bocadinho maratona, mas ficamos sossegados quanto a este ponto. Aliás, foram provas que eu já lhes enviei, casos práticos que eu lhes enviei. Deixem-me procurar o outro caso que eu aqui tinha. Vou já falar-lhes do outro caso. Ora, era aquele que estava conjuntamente com a Guerra das Tarifas, que eu lhes referi. Ora, Guerra das Tarifas, foi aquele de Donald Trump, confrontado com o ataque à Arábia Saudita. Onde é que eu tenho a Guerra das Tarifas? Ativistas. Desculpem, mas realmente eu não sei onde é que eu meti agora aqui o caso que eu tinha aqui mesmo.
das Coreias. Tem uma certa piada, foi feito pelo Dr. Jonatas Machado, e tem tem aqui um toque, pronto, uma certa ironia, mas não tem piada nenhuma no fundo, mas a ironia, pronto, infelizmente também faz parte da vida, nestes casos. Ora bem, resolva a seguinte hipótese prática, organizando na sua resposta um discurso coerente e fundamentado, sempre que possível, nos preceitos de direito internacional público. Portanto, façam sempre referência às normas, certo? Às normas aplicáveis. Alegando estar farto de aturar as ameaças nucleares do lunático Kim Jong-un, o governo da Coreia do Sul lançou um ataque armado contra diversos alvos militares da Coreia do Norte, tendo causado alguns danos incidentais e colaterais. Invocando o seu direito de legítima defesa preventiva para justificar o ataque, o governo sul-coreano comunicou as medidas tomadas ao secretário-geral das Nações Unidas, o também sul-coreano Ban Ki-moon, que apoiou vivamente a operação. Como retaliação e invocando igualmente o seu direito de legítima defesa, o grande líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou o bombardeamento do famoso bairro chique de Seul, Gangnam, deixando claro, além do mais, que não suportava ouvir a canção Gangnam Style. De imediato, Kim Jong-un informou o representante da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pedindo-lhe que desencadeie um processo no TPI contra a Coreia do Sul, tendo em vista a reparação pelos danos causados e a obtenção de uma satisfação moral. Por seu lado, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, deu ordens para que o procurador do TPI instaure um processo penal contra o lunático Kim Jong-un e peça a pena de morte. Analise os factos narrados, procurando identificar as questões jurídicas por ele suscitadas no quadro dos seguintes temas: regime internacional da legítima defesa, direito humanitário e crimes internacionais, os pressupostos objetivos e subjetivos da jurisdição do TPI e do TIG, pressupostos, limites e conteúdo da responsabilidade internacional dos Estados. Este caso é muito rico, além desta ironia toda. A verdade é que o que é que nós assistimos aqui em primeiro lugar? Assistimos a um ataque por parte do governo da do governo da Coreia contra os alvos militares da Coreia do Sul, contra os alvos militares da Coreia do Norte. Causaram alguns danos incidentais ou colaterais. Foi contra alvos militares. Alegando estar farto de aturar as ameaças nucleares do lunático Kim Jong-un. Ora bem, invocando o seu direito de legítima defesa preventiva para justificar o ataque, o governo sul-coreano comunicou as medidas tomadas ao secretário-geral das Nações Unidas, o também sul-coreano Ban Ki-moon, que apoiou vivamente a operação. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, estamos aqui perante um ato de agressão, utilização do uso da força, por parte de quem, eu diria mesmo, já estamos perante um ato de agressão, mas estamos perante uma utilização da força por parte de quem? Por parte da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, em que vão atacar alvos militares, por um fundamento que é completamente, eu vou dizer, débil, por estar farto de aturar as ameaças nucleares do lunático Kim Jong-un. Ora bem, isto não se pode dizer que as ameaças nucleares justifiquem só por si que se exerça a legítima defesa preventiva. A legítima defesa preventiva, como já sabemos, que é o que está aqui a ser invocado, não tem acolhimento no artigo 51 da Carta das Nações Unidas e não pode constituir uma exceção à proibição do uso da força. Isto levaria a que o princípio da proibição do uso da força previsto no artigo 4º, do artigo 2º, número 4, da Carta das Nações Unidas, se transformasse numa exceção e a exceção transformasse em regra. Ora, porque bastava que dissesse, já estou cansado de ouvir estas ameaças, logo vou atacar. O dever de prevenir, a doutrina de Bush, a melhor defesa é o ataque. Ora bem, isto significava então que tínhamos aqui uma inversão completa, uma deturpação completa de um princípio fundamental, imperativo, uma norma de os cógenes do direito internacional, do modelo da Carta das Nações Unidas, que é a proibição do recurso à força e a proteção dos direitos humanos. Ora bem, portanto, significava então que, neste caso, não tinha qualquer sentido, nem faria qualquer sentido, invocar a legítima defesa, o direito à legítima defesa, aqui, como, em termos preventivos, como uma exceção à proibição do recurso à força e também como uma causa de exclusão da ilicitude do ato
de agressão, foi um ato de agressão, por parte da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. E queria desencadear, obviamente, a responsabilidade, ou poderia desencadear a responsabilidade internacional da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, o ato praticado contra a Coreia do Norte, nos termos dos draft articles da responsabilidade internacional dos Estados. Ilicitude, danos que fossem causados, nexo de causalidade e imputação a quem? Ao governo da Coreia do Sul. Portanto, à Coreia do Sul. Certo? Portanto, tínhamos aqui, desde logo, a primeira questão que caía no âmbito do regime internacional de legítima defesa, pois caía, não houve legítima defesa nenhuma, não era legítima defesa preventiva, não era admitida aqui, mas se falaria aqui numa legítima defesa repressiva. Portanto, isto significa que tínhamos aqui uma situação de, podemos dizer, de verdadeira agressão, e, portanto, não havia legítima defesa preventiva, não havia exceção à proibição do uso da força, nem havia causa da exclusão da ilicitude, como tínhamos visto nos termos do artigo 21 e do projeto de artigos, dos draft articles, e nos termos do artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Por outro lado, o governo sul-coreano comunicou as medidas tomadas ao secretário-geral das Nações Unidas. Já vimos há pouco que não é o secretário-geral das Nações Unidas, apesar deste até ser coreano, o Ban Ki-moon, não tinha nada que estar a comunicar ao secretário-geral das Nações Unidas, tinha que comunicar-se ao Conselho de Segurança, porque estas medidas, se efetivamente fosse uma medida de legítima defesa, teria que ser temporária e teria que ser apenas necessária até que o Conselho de Segurança adotasse outras medidas também necessárias. Portanto, não era ao secretário-geral, mas sim ao Conselho de Segurança, que apoiou vivamente a operação. Não tinha que apoiar nem deixar de apoiar, porque o secretário-geral das Nações Unidas é fiel aos princípios da Carta das Nações Unidas e não vai atacar. As Nações Unidas não existem para atacar ninguém, existem quando muito para utilizar a força, e é o Conselho de Segurança que usa. Já sabemos a primeira exceção à proibição do recurso à força é o monopólio da coação legítima por parte do Conselho de Segurança, mas a verdade é que é sempre para repor a paz e a ordem internacional e a segurança, e assegurar ou repor, não é para desencadear conflitos. Portanto, aqui o secretário das Nações Unidas, até por uma questão de imparcialidade, não tinha que se pronunciar, mesmo tendo nacionalidade sul-coreana, certo? E nem estaria em conformidade com os princípios e com o espírito da Carta das Nações Unidas. Isso era muito importante que fosse aqui dito. Como retaliação, invocando igualmente o direito de legítima defesa. Ora bem, como retaliação não podia. Uma coisa é a retaliação, outra coisa é o direito de legítima defesa. Retaliar significa, no fundo, também exercer a força, o atuar, o desencadear a força, praticar um ato de agressão. Eu acho que sim, obviamente, invocando o direito de legítima defesa, o grande líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou o bombardeamento do famoso bairro Chico de Seul, Gangnam, deixando claro, além do mais, que já não suportava ouvir a canção Gangnam Style. Ora bem, isto é outra ironia, mas a verdade é que, quer dizer, mesmo que não falássemos de retaliação, foi no fundo uma retaliação, portanto é um ato de agressão, não é uma exceção à proibição do uso da força, mas é propriamente o uso da força. Mas mesmo que seja invocada a legítima defesa, nos termos do artigo 51 da Carta, uma legítima defesa repressiva ou clássica, obviamente que não poderia ser admitida por excesso, quer dizer, por violação do princípio da proporcionalidade, porque, quer dizer, não é agora. Então, a Coreia do Norte atacou, sim, uns alvos militares na fronteira, como aqui se diz, não é? Os militares da Coreia do Norte, contra diversos alvos militares da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte vai atacar o bairro chique de Gangnam, portanto, onde estão populações civis, habitada a populações civis. Portanto, isto é completamente em termos de reação a um ataque praticado, cometido previamente pela Coreia do Sul. Este ataque da Coreia do Norte, podemos dizer que é um ataque completamente desproporcionado, porque vai atacar um bairro civil, como que se diz, um bairro chique, ainda por cima com este fundamento. Portanto, não tínhamos aqui o quê? Efetivamente, uma legítima defesa propriamente dita, porque havia desproporção e porque havia excesso. De imediato, Kim Jong-un informou o representante da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pedindo-lhe que desencadeie um processo no TPI contra a Coreia do Sul
tendo em vista a reparação pelos danos causados e a obtenção de uma satisfação moral. Tudo isto aqui está misturado. Primeiro, Kim Jong-un informou o representante da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que é que acontece? O representante da China atua como membro do Conselho de Segurança, mas não pode atuar em nome próprio, nem pode atuar, neste caso, como representante do seu Estado a favor de um outro Estado. Não pode, não fazia sentido nenhum o representante da China, como membro permanente do Conselho de Segurança, estar ao serviço dos interesses da Coreia do Norte. Portanto, isto depois poderia ser, era tratado dentro do Conselho de Segurança se a questão lá chegasse, e se tivesse lá chegado. Porque aí sim, quer dizer, o que, em vez de estar, não tinha nada, se os outros não tinham que comunicar à Coreia do Sul, não tinha que comunicar ao secretário-geral, aqui poderia haver, era uma comunicação, sim, da Coreia do Norte, também ao Conselho de Segurança, mas o facto de ter alegado legítima defesa, e legítima defesa expressiva, apesar de totalmente desproporcionada, como nós vimos há pouco. Mas não ia pedir, ou informar o Presidente da China no Conselho de Segurança, pedir que desencadeie um processo no TPI contra a Coreia do Sul. Primeiro, porque nem ele tem competência para isso, como membro do Conselho de Segurança, nem sequer o Conselho de Segurança pode desencadear qualquer processo no Tribunal Penal Internacional. Obviamente que poderia a Organização das Nações Unidas fazer chegar ao conhecimento do Procurador do Tribunal Penal Internacional o quê? Os factos que tinham passado, em termos do ataque que foi cometido pela Coreia do Norte, ou pelo governo, pelos membros do governo, ou pelos indivíduos que são titulares do governo da Coreia do Norte, que são titulares do governo, perdão, da Coreia do Sul, contra a Coreia do Norte. Quando muito, isso. Mas informar, dar nota, dar notícia, nos termos do artigo 13, a linha C, como referimos há pouco. Mas dar reconhecimento a quem? Ao Procurador. Só o Procurador, nos termos do artigo 15 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, é que podia mover uma ação, um processo, contra qualquer indivíduo que sul-coreano, independentemente da sua qualidade oficial, poderia vir a ser, ou pudesse vir a ser, acusado, pronunciado e condenado pela prática de eventuais crimes neste âmbito, no âmbito deste ataque, certo? Ora bem, portanto, note-se que tínhamos aqui, de imediato, Kim Jong-un informou o representante da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas, já vimos que é completamente absurdo, pedindo-lhe que desencadeie um processo no TPI, não pode, não tem competência, como já sabemos, quem tem competência para desencadear os processos é sempre o Procurador, podia dar conhecimento através das Nações Unidas ao Procurador, mas não pode, e não pode desencadear um processo contra a Coreia do Sul, porque não é a Coreia do Sul que pode ser julgada no Tribunal Penal Internacional, volto a frisar, são sempre indivíduos, certo? Indivíduos, artigo 25.1, maiores de 18 anos, independentemente da sua qualidade oficial. Não releva a sua qualidade oficial. Portanto, aqui nem era aqui o local certo para se pedir uma reparação, uma satisfação moral e uma reparação pelos danos causados, nomeadamente uma indemnização. Porquê? Porque, pelo menos à Coreia, isso seria sim colocado, eventualmente, ao nível do Tribunal Internacional de Justiça. Nunca no Tribunal Penal Internacional, porque não era a Coreia que estava a ser julgada, seriam julgados indivíduos, poderiam vir a ser condenados pela prática de algum crime e, eventualmente, uma reparação às vítimas. Mas isto não era uma reparação pedida à Coreia do Sul, certo? Portanto, como vem neste caso, é extremamente rico, para além de ser curioso, engraçado, é um caso rico. Porquê? Porque temos aqui a questão da não verificação aqui dos pressupostos da responsabilidade penal internacional. Portanto, pressupostos objetivos, subjetivos da jurisdição do TPI diz. Porquê? Porque, de imediato, Kim Jong-un informou o representante, pedindo-lhe que desencadeie um processo no TPI. Já sabemos, desencadear o processo no TPI nunca podia, só o procurador. Contra a Coreia do Sul também não podia. Porquê? Porque só um indivíduo ou indivíduos, nunca um Estado, tendo em vista a reparação de danos causados e a obtenção de uma satisfação moral. Não é isto que se pede.
no âmbito da material ou no quanto pressuposto objetivo de um recurso ou de uma ação para o Tribunal Penal Internacional, mas sim a condenação de alguém por a prática de um determinado crime, uma pena, certo? Quando muito a título complementar ou a título subsidiário venha a reparação às vítimas, mas isto não é propriamente o cumprimento. O que está aqui em causa não é o cumprimento dos pressupostos objetivos da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Por seu lado, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, deu ordens para que o procurador TPI instaure um processo penal contra o lunático Kim Jong-un e peça a pena de morte. Ora bem, mais uma vez, estamos aqui perante situações completamente anómalas. Primeiro, o secretário-geral das Nações Unidas dar ordens para o procurador instaurar um processo penal contra o Kim Jong-un. Ora bem, o que é que temos aqui? Temos, em primeiro lugar, falha o pressuposto subjetivo. Porquê? Porque não pode o secretário-geral das Nações Unidas, muito menos dar uma ordem ao procurador. Procurador do Tribunal Penal Internacional. O Procurador do Tribunal Penal Internacional não recebe ordens de ninguém. O que lhe pode é ser dado conhecimento de certos factos. E ele, com base nisto, pode desencadear um inquérito, pode abrir o processo, desde que tenha autorização do juiz de instrução. Mas não pode, ele próprio, não vai receber ordens, muito menos do Secretário-Geral das Nações Unidas. Não é esse o papel dele. Mais uma vez, havia aqui uma posição muito parcial. Agora, pode, obviamente, desencadear-se um procedimento que leva ao conhecimento do Procurador do TPI os factos que se teriam passado também, posteriormente, depois com o bombardeamento que foi desencadeado pelo líder da Coreia do Norte. E peça a pena de morte. Ora bem, como nós sabemos, isto agora fica aqui, também não era possível formular este pedido. E não era possível formular este pedido porque, como as senhoras e os senhores muito bem sabem, no Tribunal Penal Internacional não pode, em termos das penas aplicáveis, a pena mais elevada a que pode ser condenado um indivíduo no Tribunal Penal Internacional nos termos do artigo 77, é a prisão perpétua. Ninguém pode ser condenado a pena de morte. Artigo 77, sem prejuízo disposto no artigo 110, o Tribunal pode impor à pessoa condenada por um dos crimes previstos no artigo 5º do presente Estatuto uma decisiva pena de prisão por um número determinado de anos até ao limite máximo de 30. Pena de prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude de facto e as condições pessoais do condenado assim justificarem. Artigo 77, número 1, a linha A e a linha B. Portanto, ninguém pode ser condenado a pena de morte pelo Tribunal Penal Internacional. Portanto, para além de não poder ser, como acabei de dizer há pouco, não poder ser o processo desencadeado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, ao dar uma ordem ao Procurador para desencadear o processo penal, já vimos, portanto faltava aqui esse pressuposto subjetivo. Também em termos objetivos posso dizer que não havia aqui qualquer fundamento para formular este pedido de condenação à morte. Por outro lado, a questão que se pode colocar aqui é, mas que crimes é que eventualmente poderiam estar aqui em jogo? Pelo menos o crime da Coreia de Coreia, não, de um líder da Coreia do Sul, ou dos membros do governo da Coreia do Sul que autorizaram este ataque. Parece-me que o que estavam aqui, efetivamente, foram alvos militares, atingidos alvos militares. Não se fala aqui alguns danos colaterais, portanto, os danos não foram grandes. Danos colaterais ou incidentais. Ora bem, não se fala aqui de mortes, quando muito poderia dizer-se que houve aqui um ato de agressão. É um ato de agressão da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Mas isto era algo que tinha que ser analisado em concreto e parece que não tínhamos aqui elementos suficientes para isso. Mas, quando muito, falar-se aqui de um ato de agressão da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, que também haveria, no fundo, da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul a verdade é que não havia na Coreia do Norte e o líder da Coreia do Norte aqui praticaria não só um ato de agressão, como eventualmente crimes de guerra e crimes contra a humanidade, porque estava a atacar um bairro chique, portanto, onde existiriam populações civis e, como tal,
se bombardeou o Fomorreio de Chique, ora bem, significa que estava a haver um ataque contra as populações civis, portanto haveria aqui um crime de guerra, nos termos do artigo 8º e eventualmente um crime contra a humanidade nos termos do artigo 7º. Minhas senhoras e meus senhores, vou terminar por aqui. Já tenho aqui pano para mangas, não é? Percorremos estes casos, vejam bem estas questões mais específicas, uso da força, resolução pacífica de conflitos, meios de resolução pacífica de conflitos, responsabilidade internacional, jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a questão do direito internacional económico, a Organização Mundial do Comércio, o regime do alto mar, todas estas questões que nós aqui abordamos. Tenho a certeza que vai correr tudo da melhor forma e depois cá nos iremos encontrar ao longo deste curso, está bem? E pronto, e muita saúde para todos e muitas felicidades. E pronto, temos que ser compreensivos uns com os outros, sei que é o mais importante nestas alturas, está bem? E espero que vocês compreendam também, que tenham pelo menos gostado destas aulas, mas para mim senti-me acompanhado de qualquer maneira, porque é uma obrigação que tenho e é uma função que estou a exercer. Obrigado.